o que é que a gente tem de evidência de que, de fato, o score de cálcio coronariano permite uma melhor avaliação de risco cardiovascular? Uhum. O que tem é exatamente assim, são grandes coortes populacionais que acompanham pacientes e fazem rotineiramente essa avaliação, ali na entrada um exame de score de cálcio e ver o risco de que aquilo ali vai acontecer ou não. Então existe uma evidência científica clínica embaixo disso, né? O maior estudo que tem esse tipo de abordagem é um famoso estudo MESA, né? Uma coorte grande americana, onde ele correlaciona a pontuação desses scores de cálcio e o risco desse evento ocorrer nos próximos anos. Então, a classificação americana, ela usa o AHA, né? Assim, aquela classificação já é um pouquinho antiga, ela usa um ponto de corte de 5 a 7,5 para o que ele chama de limítrofe borderline, né? Então, é o risco de você ter evento em 10 anos. Então, você tem 6% de risco de que nos próximos 10 anos você tenha um evento cardiovascular. Esse é o risco limítrofe. A partir de 7,5% até 20% é o risco intermediário e acima de 20% é o alto risco. Então, se você cair no alto risco, você já não precisaria fazer o exame, porque você já está no alto risco, não ia mudar nada se você fizer alto risco por causa de outros fatores. Se der um score de cálcio muito baixo, 0, você não vai evitar a estatina porque já é alto risco, não tem como fazer. Obviamente, você não vai fazer em quem já teve evento, porque se ele já teve evento, você já supõe que ele tem placa e que aquela placa já causou o evento, né? Então, já pula um estágio também. Então, a grande indicação é nesse risco intermediário. Inclusive, no próprio guideline americano, eles botam nesse ponto para você escolher se você vai ou não iniciar a estatina e qual a evidência que você vai ter em relação a isso. O borderline, o limítrofe, ele pode também entrar nesse conceito de solicitação desse exame, né? Isso a gente falando no contexto de pacientes não diabéticos, né? Paciente só que quer avaliar realmente o risco cardiovascular, que para a gente que é endocrinologista acaba nem sendo tão a rotina, porque a gente vai ter muito mais necessidade de avaliar risco em pacientes diabéticos, né? Acaba que é mais a rotina da gente do dia a dia. Mas para o não diabético, se ele cair nessa faixa do risco limítrofe, ele vai avaliar aqueles estratificadores de risco, se o paciente tem alguma doença inflamatória crônica, se a mulher tem alguma complicação obstétrica, ginecológica, se tem aqueles outros marcadores, PCR, lipoproteinazinho, ApoB, triglicerídeo alto. Então tem uma série de outros marcadores que você pode lançar a mão, mas se mesmo assim persistir a dúvida em relação a começar ou não, então o score de cálcio, ele numericamente ele dá o resultado dele, lendo o resultado você vai dizer se você vai ou não tratar e como você vai tratar, né? Então você estratificaria o risco de acordo com o score de cálcio. Algumas poucas situações, no contexto de DAC crônica, um paciente mesmo que já tenha doença diagnosticada, tem ali algumas situações, aí usa um ponto de corte bem mais elevado para você indicar a intervenção. Seria o equivalente ao que você vê uma placa na angiotomo, então tem uma pontuação a mais que a gente pode também usar como interpretação.